Olá, eu sou o professor Gilvan Araújo e você está no canal Fragmentos Teóricos. Hoje iremos falar sobre alguns aspectos da nossa forma de nos comportarmos em sociedade, as chamadas representações sociais. Mas sem representações, roda a vinheta, Ivo! Você já parou para pensar que o mundo é um grande palco onde as pessoas representam seus papéis de acordo com o roteiro escrito pela vida nos seus encontros? São vilões e vilãs, mocinhos e mocinhas, gente engraçada, gente séria, gente de vanguarda, gente tradicionalíssima, com todas as nuances da personalidade humana. É como se nesse teatro cada pessoa tivesse dentro de si várias personagens prontas para atuar de acordo com cada cena. Foi pensando assim que o canadense Erving Goffman, considerado o sociólogo norte-americano mais influente do século XX, escreveu a sua monografia para o Centro de Estudos de Ciências Sociais da Universidade de Edimburgo em 1956. 3 anos depois, em 1959, boa parte de sua pesquisa veio parar dentro do seu primeiro livro, intitulado A Representação do Eu na Vida Cotidiana, cuja tradução em português só aconteceu em 1975. Os estudos de Goffman fazem parte do interacionismo simbólico, uma abordagem sociológica das relações humanas que considera de suma importância a influência na interação social dos significados bem particulares trazidos pelo indivíduo à interação, assim como os significados bastante particulares que ele obtém a partir dessa interação sob sua interpretação pessoal. É necessário observar que para o interacionismo simbólico, segundo proposição de Hegel, por exemplo, e de outros filósofos que escreveram sobre a linguagem, o mundo simbólico só se constrói através da interação de duas ou mais pessoas. Portanto, o simbolismo não é resultado da interação de uma pessoa consigo mesmo, nem da interação dela com um objeto, por exemplo. É através dessa interação entre o eu e o nós que construímos simbolicamente nossas representações sociais. É por isso que dizemos que cada indivíduo tem dentro de si vários papéis que representam cenas de acordo com o momento, o público e o cenário em que se encontra. Goffman deu nome aos papéis representados pelos indivíduos. Por exemplo, quando o indivíduo não representava bem o seu papel, ele chamava ele de cínico. Mas quando o indivíduo representava bem o seu papel, convencendo o público da sua representação, Goffman chamava esse papel de sincero. Ao todo, Goffman descreveu 13 tipos de papéis no seu livro A Representação do Eu na Vida Cotidiana, que eu mostrei para vocês. Um componente fundamental para as representações sociais é o que Goffman denominava de fachada. Fachada pode ser entendida tanto como o cenário, o ambiente onde a cena se desenvolve, quanto a aparência e a maneira como os indivíduos se comportam diante dos outros, o que Goffman chamava de máscaras. Em resumo, quando estamos falando de fachada do ambiente, estamos nos referindo ao lugar onde a cena acontece. Pode ser no trabalho, na escola, num restaurante, na rua. Quando nos referimos à fachada pessoal, estamos nos referindo aos aspectos aparentes de cada ator, como sexo, idade, vestimenta, entre outros. Essa fachada pessoal pode ser dividida em aparência, estímulos que revelam o status social do ator, e maneira, estímulos que revelam o tipo de papel que cada ator quer representar, como, por exemplo, o tímido, o corajoso, o agressivo, o cauteloso e entre outros. A coerência entre o ambiente, a aparência e a maneira de cada ator é que nos leva a construir uma imagem simbólica da representação. Imagine a cena: um homem vestido de branco, usando óculos, carregando uma maleta nas mãos, saindo apressadamente de um carro 0 km, agindo de maneira elegante, mas muito ansioso, na porta de uma unidade de saúde como um hospital, por exemplo. O ambiente, unidade de saúde, a aparência, a roupa branca, maleta e os óculos, saindo de um carro 0, e a maneira elegante, ansioso e apressado sugerem que ele seja um médico. O nosso entendimento da fachada, de que se trata um médico, está baseado na nossa análise do ambiente, na aparência
e na maneira em que o ator se comportou. Homem vestido de branco na porta de uma unidade de saúde, saindo apressadamente de um carro carregando uma maleta na mão. Tais elementos, ou parte da fachada social, dão à informação transmitida seu caráter abstrato e de generalidade. O caráter abstrato do exemplo está na identificação simbólica da saúde, associada a palavras como asseio, vida, longevidade, futuro, bem-estar, igual a médico. Já a sua generalidade está na comodidade do observador em buscar por suas experiências anteriores e seu pensamento estereotipado pelo simbolismo que a fachada representa: unidade de saúde, carro zero, homem de branco, igual a médico. Agora imagine esse mesmo homem do nosso exemplo numa festa de Iemanjá, na praia de Copacabana, na virada do ano no Rio de Janeiro. Ou quem sabe numa conferência de açougueiros ou pipoqueiros, ou na frente de um centro de umbanda ou de candomblé. Quem poderá dizer que ele é um médico? Daí a ideia de que a fachada não é apenas a aparência e a maneira, mas também o cenário onde a cena se desenvolve. Segundo Goffman, é com base nessa impressão que temos da fachada, somada à aparência e à maneira, que construímos imagens simbólicas nas nossas cabeças. Dessa forma, os indivíduos situados no mesmo grupo social provavelmente agirão da mesma forma em determinadas situações. É o que Goffman chama de representação coletiva. Por isso, quando um ator assume determinado papel, provavelmente a fachada social onde ele desempenha esse papel já foi criada antes. Por isso temos as expectativas de um determinado comportamento para um gerente de banco, para um médico, para um professor, para um aluno, para uma mãe. Quer dizer, todos usam suas máscaras de acordo com a fachada social em que se apresentam ou representam. E quando o ator não consegue representar bem o seu papel? O que popularmente a gente chama de deixar cair a máscara. Bem, nesse caso, Goffman aponta dois caminhos. O primeiro é que o ator flagrado em sua mentira será desacreditado e provavelmente terá sua dignidade destruída. Outro caminho é que na vida cotidiana é sempre possível causar uma falsa impressão, mesmo diante de uma mentira indefensável. As técnicas de comunicação, tais como insinuações, ambiguidades estratégicas e omissões essenciais, permitem ao ator enganador utilizar-se da mentira sem tecnicamente ter que dizer uma. Os meios de comunicação de massa têm sua própria versão a respeito disto e demonstram que, por meio de reportagens e ângulos fotográficos criteriosos, uma minuciosa resposta a uma celebridade pode ser transformada em uma torrente impetuosa. Como podemos ver até aqui, em nossas representações cotidianas, muitas vezes queremos acentuar algumas expressões. Outras vezes queremos suprimir essas expressões. Geralmente queremos suprimir aquelas que ameaçam a nossa máscara. Os fatos acentuados aparecem na região de fachada, mas segundo Goffman, existe uma outra região, uma região de fundo ou dos bastidores, onde os fatos suprimidos aparecem. Uma região de fundo ou de bastidores podem ser definidas como um lugar onde a representação não tem tanta preocupação com o público. É nos bastidores que os atores mentem menos e deixam revelar um pouco mais além de suas máscaras. O ator pode descontrair-se, abandonar a sua fachada, abster-se de representar e sair do personagem. Não se esqueça, nem tudo que parece é, nem tudo que é aparenta ser. As aparências enganam. O que você não pode deixar de ser é inscrito no nosso canal e dá um like nesse vídeo. Um forte abraço e eu espero por você em nosso próximo fragmento teórico.